seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser milidam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de vontade.
eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Reina o Espírito sobre a carne. Reina o Espírito sobre a carne. Boa noite, meus irmãos, amigos, amados de Deus. Sejam muito bem-vindos ao nosso Conte o Seu Testemunho. E hoje, como eu tinha mencionado para vocês anteriormente nas redes sociais, nós teremos um apresentador muito especial, o homem mais lindo do mundo. Lindo demais, amo muito. Meu querido marido Adriano e pastor Adriano, para vocês, apresentando aqui o Conte Seu Testemunho hoje, amém? Deus abençoe e fiquem na paz. Tchau, tchau. Obrigado. Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer, primeiramente, é uma honra poder participar deste momento, apresentando o Conte o Seu Testemunho. É uma honra poder aqui fazer o papel da minha esposa, substituí-la aqui temporariamente nessa live, nesse Conte o Seu Testemunho. Não sei se eu vou fazer com a mesma maestria que ela, mas eu creio que o Senhor vai nos capacitar, amém? E, queridos, esse momento, antes de chamar aqui a nossa convidada de hoje, esse momento eu tenho como algo muito importante, porque se nós olharmos a Bíblia Sagrada, se nós olharmos a Palavra de Deus, nós vamos ver o poder do testemunho. Nós vamos ver que em Marcos capítulo 5, aquele homem, aquele endemoniado de Gadara, com o seu testemunho de vida, evangelizou cerca de 10 cidades. Ali a Bíblia fala sobre uma decápolis, é um conjunto de 10 cidades. E apenas com o testemunho dele, aquele homem não teve conteúdo teológico, aquele homem não teve tempo de fazer uma faculdade de teologia, de fazer um curso de hermenêutica, homilética, enfim. Mas o testemunho dele, a história de vida dele libertava pessoas, alcançava pessoas. Também nós vemos em João capítulo 4, a vida da mulher samaritana, que tem um diálogo ali com Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ela vai até a cidade e simplesmente ela diz: venham e vejam o que este homem falou sobre a minha vida. Venham e vejam o que este homem falou comigo, falou sobre a minha história. Então, entenda você que tem um testemunho forte, uma história forte, que se você compartilhar essa história, como nós estamos fazendo aqui, ela pode alcançar alguém, ela pode alcançar a vida de alguém, ela pode ser um testemunho forte para alguém. Então, em nome de Jesus Cristo, compartilhe a sua história para que outros também sejam alcançados por ela. Amém? E sem mais delongas, eu quero convidar aqui nessa noite, é uma honra poder entrevistá-la, poder ouvir a história, um pouco mais sobre a história dela, a missionária Zenaide, a nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. A paz, pastor. Amém. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Amém. Queridos, para quem não conhece, a missionária Zenaide é missionária aqui no nosso ministério, na nossa igreja, Comunidade Cristã Genuína, aqui no Itaim Paulista também, ali em Tucuruvi, né, na igreja do nosso querido pastor César Cavalcante. E hoje ela está aqui e ela vai compartilhar um pouco da história dela conosco,
Então, você que está aí do outro lado nos assistindo, não saia desta live antes de finalizar, porque você vai perder algo muito grande, que é o testemunho dessa mulher. Eu estava ontem pensando sobre esse momento missionário e me lembrando de que você, excepcionalmente a pastora Ju, são exceções da parte de Deus. São aquelas exceções à regra que Deus, assim como fez na vida de Lázaro, assim como ele fez na vida da filha daquele homem chamado Lázaro ali, Jairo, isso, e também na história de Lázaro, são exceções à regra, né? Então vamos lá, sem muita delonga, compartilha conosco como é que foi a sua infância, como é que foi o início aí da sua trajetória na fé. Compartilha conosco. Primeiramente, boa noite para aqueles que estão nos assistindo, a paz. Tô nervosa, eu não fico muito à vontade na frente das câmeras, mas vamos lá. Eu quero agradecer você que está aí assistindo, compartilhe, passe para as pessoas, porque eu acredito que através do nosso testemunho, Deus pode, Deus faz, Deus é bom o tempo todo. Amém. Então, falando um pouco, vou começar lá da minha infância, que eu quero resumir para vocês que não me conhecem. E é uma honra saber que tem 50% das pessoas do meu Face são pessoas da minha área profissional, da minha empresa, e eu louvo a Deus por isso, que também vai ser alcançado. Amém. Na minha infância, pastor, foi uma infância um pouco difícil. Como a maioria sabe, eu sou irmã da pastora Ju. A pastora Ju nasceu aqui, em São Paulo. Eu já nasci na Bahia. E a minha mãe vivia nessa ponte aérea. Era um pouco na Bahia, um pouco aqui. Então eu nasci lá e meus pais ainda não eram evangélicos. Meu pai foi alcoólatra durante algum tempo. E com 3 anos de idade ele separou da minha mãe. Eu tinha 3 anos, porque minha mãe não aguentou aquela vida de alcoolismo. Ele simplesmente me sequestrou. Trouxe para São Paulo sem pedir uma roupa, sem pedir nada. E a gente ficou um tempo separados da minha mãe. Mas graças a Deus, só para vocês entenderem mais ou menos, quando Deus tem um plano, nada muda. Né? Ele conta depois, meu pai conta que ele não lembrava como que ele atravessava as avenidas comigo no colo, como que ele passava, porque era muito álcool, ele acordava trêmulo, já necessitando daquilo. Mas enfim, Deus deu livramento, voltei para a casa de minha mãe. E quando eu fui crescendo na igreja, porque a minha mãe já tinha tido encontro com o Senhor. Então tive uma infância difícil, essa ponte aérea São Paulo, Bahia, São Paulo. Mas a minha mãe se converteu aqui. Ao passar do tempo, para a glória de Deus, meu pai também se converteu. Amém. Aquele homem que era alcoólatra, através do testemunho de vida da minha mãe, de oração, para as mulheres que estão nos assistindo, é um ponto aí. Meu pai não agredia minha mãe, então por isso ela acreditou, orou e esperou no Senhor. Se houver agressão, denúncia, continua orando. Amém. Né? Então, minha mãe acreditou, ele foi para a igreja, glória a Deus por isso. E a gente veio nessa trajetória de ir crescendo na igreja. Um detalhe, meu pai se batizou na igreja aqui na sede Ipiranga, Assembleia de Deus Ministério Ipiranga. É uma igreja ortodoxa também, é muito boa na palavra, Assembleia de Deus. E glória a Deus por isso, e a gente foi crescendo ali. Amém. Me batizei com 12 anos de idade, para a glória de Deus. Sempre tinha muito desejo de conhecer o sobrenatural de Deus. Então, com 12 anos eu fui batizada nas águas e com 12 anos também fui batizada com o Espírito Santo. E glória a Deus por isso. É um privilégio, né? É verdade. Eu me recordo quando eu me batizei com 16 anos e o assunto da moda na época era o batismo com o Espírito Santo, né? Era como, mais ou menos no dia de hoje, aquele que não bebe, que não curte uma balada, alguma coisa assim desse tipo. Se ele não faz isso, ele é careta. Naquela época, se você não fosse batizado com o Espírito Santo,
Você não era cristão. Você não era crente, né? E aí tem esse paradoxo até hoje, esse paradigma sobre, enfim, mas não é o nosso assunto. Certo. Mas conta pra gente, como é que foi essa trajetória na igreja, como é que foi essa... Graças a Deus, não fui uma moça de dar trabalho para os meus pais. A gente teve uma vida muito difícil, então eu comecei a trabalhar muito cedo. E, né, depois de mim tinha mais 3 irmãos, nós somos ao total em 6 irmãos, então minha mãe precisava muito de ajuda. E aí eu comecei a trabalhar cedo. E no norte, eles têm uma visão muito de que passou os 15 anos, você tem que namorar, noivar e casar. Não é como hoje eu vejo, espera, estuda. Então a minha adolescência foi toda na igreja, a minha infância toda na igreja. E aos 18 anos eu já estava, pessoas já falando, tá ficando velha, não tá namorando. Não vai arrumar um namorado, precisa casar, essa daí não vai casar. Com 18 anos já tinha toda essa pressão em cima de mim para casar. E a gente veio de uma igreja muito religiosa. Rígida e também muita religiosidade. Sim. Então tinha que acompanhar ao pé da letra, tudo ali, tudo certinho. Então aos 19 anos eu já estava noiva. E aí, como é que foi? Eu me casei com 19 anos. E minha mãe falava, eu falei pro Adriano esperar. Ele é muito novo. E eu na euforia, não, mãe, preciso casar. E não me arrependo, não é... Mas não me arrependo, meu amor, fique em paz. Vocês são exceção. É verdade. De casais novos que dá certo. Deus, eu não me considerava tão nova. Porque o peso da responsabilidade veio muito cedo. Sim. Eu tenho que cuidar dos meus irmãos, eu tenho que ajudar minha mãe, tenho que ajudar na casa. Meu pai sempre foi muito trabalhador. Quando saiu do alcoolismo e virou um homem de Deus, ele era diácono na casa de Deus, mas o que ele ganhava não era suficiente. Então, a responsabilidade de uma casa, de um esposo, de ter um lar, para mim não teve dificuldade nenhuma. Eu me casei e continuei nessa batalha na igreja, buscando a Deus, trabalhando fora também. E nesse meio, o maior presente que eu recebi foi o meu filho. Que benção. E o meu filho, pastor, eu quero até detalhar uma coisa, que assim, hoje eu consigo examinar uma profecia e saber se ela vem de Deus ou não, mas o detalhe do meu filho foi interessante, porque nós tínhamos ido para uma vigília, nós estávamos voltando da vigília, e no meio do caminho, esse irmão que estava nos acompanhando vinha conversando, e ele olhou para mim, eu estava com 2 anos já de casada, ele olhou para mim e falou, "Mas Zenaide, você tá grávida?" Eu falei, não. Aí ele falou assim, porque eu te olhei e eu vi uma criança no seu ventre. E é perigoso, né, esse negócio de falhar aqui. Mas ele falou com tanta certeza, ele falou, e fica tranquilo, é um menino. Meu Deus. Deus está colocando uma criança no teu ventre e é um menino. E eu sonhava com menininha, porque a mulher tem essas coisas de querer enfeitar. O homem com o filho homem e a mulher com a filha mulher. Isso, então eu pensava muito em uma menininha, mas quando isso foi falado, eu entendi, porque essa profecia, ela não cozinhou dentro de mim, ela queimou, ardeu meu coração. Então eu percebi que era de Deus. A gente aprende, né, missionária, que a maior testificação de uma profecia é o tempo. Exatamente. O que revela um verdadeiro profeta de um falso profeta é o tempo. O tempo vai dizer se aquilo que ele falou exatamente veio de Deus ou se era algo do coração dele ou induzido pelo momento. E essa profecia foi algo de Deus. É tanto que eu não a vi mais. Esse irmão, meu filho hoje vai fazer 15 anos e eu nunca mais a vi. Mas com 2 meses de gestação que eu descobri que eu estava gestante. Após a profecia, 2 meses, eu descobri que estava gestante. Quando eu fui fazer o ultrassom, 3 meses, o médico falou para mim, olha, é prematuro eu te falar o que é. Mas tá parecido que vai ser um menininho, porque ainda não está bem formado. E eu olhei pro médico com toda certeza e falei, é um menino, doutor, eu já sei que é um menino. Eu só vim para confirmar. Mas é lindo as coisas de Deus. É isso que o pastor falou, o tempo dirá. Sim. Porque tem muita coisa errada, mas a gente... Você já tinha quantos anos quando você teve o Vinícius?
Eu estava com 23. 23 anos. E aí, como é que foi essa experiência da maternidade? Porque a gente sabe que o filho, ele muda, né? Ele muda a realidade de uma casa, a criança, ela tem o poder de mudar a realidade de vidas. E como é que foi a chegada dele? Como é que foi? A gente vê que hoje ele é um menino muito educado, um menino de Deus, né? E como é que foi essa experiência? Então já é um grande testemunho, já começa por aí. Minha vida é toda feita de milagres e de testemunho, porque eu vivo o sobrenatural de Deus cada dia. Nessa descoberta, logo no princípio eu fiz todos os exames, deu tudo ok, foi maravilhosamente bem. Já entrando para o 9º mês, tem que repetir os exames, com 7 meses, tem que repetir todos os exames, e quando eu repeti deu uma alteração. E foi uma alteração tão grave que o médico olhou para mim e falou: olha, não sabemos se o seu filho vai nascer bem, se não, porque é muito grave o que deu nesse exame. Então, para ter uma ideia, naquele dia eu já tive que sair dali com 2 Vesatacil, quase não conseguia andar e muito desesperada. Eu me lembro que eu cheguei, porque veio o auge do desespero, que não era mais, não tinha só a ver comigo, estava falando de algo que estava gerando aqui dentro de mim, crescendo dentro de mim. Eu me lembro que eu cheguei na casa da minha mãe desesperada, antes de ir para minha casa, só que tinha 2 meninas de Deus lá, que é as minhas irmãs, né, a Ju e a Lu. Imediatamente elas não se desesperaram, elas olhou para mim e falou: Fia, calma, hoje ainda eu vou te levar na igreja, tem uma pessoa lá chamada Gislene, ela vai orar por você. Glória a Deus. E não vai ser nada disso, vai dar tudo certo. E sabe o que eu acho interessante, pastor? Que hoje em dia quase a gente não vê, né? A gente vê muita coisa misturado com misticismo, sim, mas não vê quase Deus e nem esse amor demonstrado. Eu me lembro que quando eu cheguei lá na igreja, eu conhecia a Gislene, que é da igreja do Evangelho Quadrangular, de longe, não tinha me aproximado dela. No final do culto, as minhas irmãs me chamaram e falaram: olha, Gi, ela não explicou o problema, só falou: eu quero que você ore por ela, pela gravidez dela, que está um pouco complicada. E o que me chamou a atenção é que a Gislene colocou a mão sobre a minha barriga e ela molhou a minha barriga com as lágrimas dela. Meu Deus. De tanto que ela chorou e intercedeu, sem eu explicar nada. E na segunda eu fiz os exames, repeti todos os exames e não tinha nada. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Então eu já considero um grande milagre. Seja lá o que aconteceu no outro exame, para a glória de Deus, quando refez, não tinha nada, a sentença estava anulada. Glória a Deus. Então meu filho já começou sendo um milagre. Né? Gislene, né? Temos mulher de Deus, muito carinho por ela. Um beijo, Gi. Se uma hora você vê essa live, enfim, se essa live chegar até você, esse testemunho, você marcou muito as nossas histórias, né? Marcou. Amém. Então, queridos, até aqui nós ouvimos uma parte parcial do testemunho da nossa missionária, e agora, missionária, gostaria que você avançasse um pouco mais na história e nos dissesse como que se deu né, essa descoberta dessa doença muito grave que você teve, esse processo que nós passamos juntamente com você. Como é que começou tudo isso? Então, pastor, eu estava passando por uma fase bem difícil, uma correria na minha vida, ministerial, e eu tinha, em 2012, eu entrei em uma empresa, que é a empresa que eu estou até hoje, e a minha vida estava bastante corrida, bem corrida, e eu louvo a Deus por essa porta que o Senhor abriu no momento que eu estava precisando muito. Foi um lugar onde eu fui amparada, fui acolhida, fui respeitada, recebida. E nesse momento eu comecei a trabalhar 6x1 e às vezes tinha uma rotina de horário complicada. Nessa época eu estava trabalhando no horário entrando 6 da manhã no serviço, então eu saía de casa, estava morando um pouquinho longe, eu saía da minha casa por volta de 4h30 da manhã para chegar no horário, arrumar tudo para receber o meu povo, o meu pessoal. E
saindo um dia da minha casa, em 2016, isso. Eu estava saindo de casa para trabalhar e estava um pouco ainda escuro, esse horário é bem cedo, muito cedo. Sim. Peguei o primeiro ônibus e eu percebi que eu não estava conseguindo enxergar as letras do ônibus do meu olho direito. Foi muito de repente. Uma Algo coisa que veio sem aviso. sem aviso. Meu Deus. Só que assim, sem aviso terrestre. Eu vou voltar um pouquinho lá atrás. Porque a gente às vezes esquece aquilo que eu te falei. E quando a profecia ela não vem muito falando que a gente gosta, a gente costuma esquecer. Sim. Eu tinha sido avisada que eu ia passar por algo terrível. Mas Uma vez só? Uma vez só, se passaram 4 anos para concretizar. Eu costumo falar dela porque é uma mulher assim, uma mulher pequenininha, sentada numa cadeira de rodas, uma mulher de Deus. Eu fui em uma igreja e ao sair dessa igreja, essa senhora segurou na minha mão, um cabelinho muito branco. E ao segurar na minha mão, ela disse, abaixa filha, porque ela estava na cadeira de roda, eu me abaixei, ela falou, enquanto você estava ali na frente com aquelas mulheres, o Senhor falou para mim que está te curando. E eu falei para ela, amém. Ela falou, você sabe do que eu disse? Não, de um câncer na cabeça. E aquilo me estremeceu, porque eu não sentia nada, pastor. E aí ela falou assim, por quê? Ele disse que vai permitir, mas é para a glória do nome dele. E o que é para a glória do nome dele? É algo que não é para minha glória, que não me engrandece a ele. Sim. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje, engrandecendo o nome dele. Mas passaram 4 anos. Eu me lembro que eu entrei no carro, falei para o meu pastor, falei, olha, eu recebi uma profecia ali que me estremeceu. Falei para ele, mas eu não sinto nada. E ele quieto no volante estava, quieto, ele ficou refletindo, porque mexeu com a gente. Mexe mesmo. É aquilo, né, queridos? Que a gente nunca está preparado para receber uma má notícia. É verdade. E quando ela vem, a gente fica orando e pedindo que seja algo do homem ou que seja algo vindo da emoção da pessoa. Mas receber uma notícia como essa é muito difícil de lidar, de digerir, de assimilar as coisas. Mas é aquilo, quando vem da parte de Deus, o alívio vem, o refrigério vem e a tranquilidade no coração também vem, porque o Senhor ele faz as coisas perfeitas, né? É verdade. E prosseguindo, pastor... Eu me recordo, só não te Não, cortar, que nós estávamos, se eu não me engano, na Bahia, não foi isso? E aí você também recebeu uma outra profecia sobre isso. Foi. Essa daí já foi um pouco... Depois que eu recebi essa profecia, falando da enfermidade, eu estava muito, mas muito ligada mesmo no serviço, e muitas coisas para resolver. E um dia alguém ligou na minha casa e disse para mim, missionária, você vai sair desse emprego. E eu disse... Dentro de mim, não respondi, porque até a gente tem educação, né? Sim. Disse, ai meu Deus, isso não é de Deus não posso perder meu emprego, imagina, o que é isso? É porque assim diz o Senhor, que Ele vai te tirar de lá, mas você não vai ficar com a marmitinha na porta de ninguém pedindo nada pra ninguém. Porque o Deus que te tirar de lá é o Deus que vai te sustentar. Ele não vai te tirar de lá por nenhum problema, é que Ele te quer mais fazendo a vontade dEle, mais na obra dEle, do que o material mesmo, mas Ele não vai te deixar faltar nada. Eu desliguei aquele telefone, mas dentro de mim, tomara que esteja errada, tomara. Eu não quero sair do meu serviço. Se não me engano, ela até falou, né, que Deus está dizendo que vai ser o seu marido, o seu patrão. Exatamente. Os detalhes foi muito lindo. Ela falou, olha, Ele diz que Ele será o teu marido, Ele será o teu patrão, Ele será tudo que você precisar, não se preocupe. Eu falei, amém. Só que eu falei, por minhas contas eu não vou. Só porque Deus falou, né? Porque também tem essas, né? Claro. Deus falou uma coisa e de repente... Testar a profecia, né? Testar a profecia. Eu falei, vai que a irmã tá emocionada, porque logo por aqueles dias, pastor, eu tinha chegado de uma viagem do Rio de Janeiro. Com vocês, aliás. Sim. Nós tínhamos... E o pastor lembra que eu passei por uma situação complicada lá. Sim. E fui pregar, preguei a palavra de Deus...
Eu não, se for para falar muito, eu não fico muito à vontade, mas quando Deus manda, eu falo. Isso. Eu preguei a palavra e as irmãs lá, tudo pediram meu telefone. Irmã, por favor, volte. Irmã, a gente paga a condução, a gente paga a estadia aqui para a irmã. E a minha resposta de imediato foi não. Eu não posso, irmã. Eu trabalho e eu tenho uma folga por semana. E eu não sei quando é que cai essa folga. Então, eu estava muito condicionada. O meu emprego é uma benção, mas estava me condicionando a viver daquela forma. Limitando também você Limitando. a obedecer à voz de Deus e cumprir o seu chamado, né? Exatamente. E voltando, quando eu percebi da minha visão que tinha acontecido, eu comuniquei com meu irmão mais velho, pastor Josué, e ele falou, Fia, vai procura um oftalmo para ver o que está acontecendo. Nesse meio eu já tinha muita dor de cabeça, mas como a gente lida com muita gente, eu lidava com muitas pessoas, e graças a Deus, pessoas que me respeitavam e que eu respeito até hoje, mas a empresa, o seu serviço é algo que eu sempre quis dar o meu melhor. E dá realmente dores de cabeça, tá? Então eu achava que era só por isso. Não levava a sério, mas era muita dor de cabeça. O pastor tem uma ideia, eu tomava uma Neosaldina de manhã antes de chegar no serviço, uma Neosaldina no meio do serviço, uma Neosaldina à tarde, uma à noite para aguentar dormir. Era muita dor de cabeça, mas eu achava que era só da visão. E aí eu comecei a correria atrás de oftalmos. Fui parar lá no ROSP, Hospital São Paulo, muito bom, hospital de olhos. E veio o meu primeiro exame e o médico suspeitava que era um descolamento de retina. Ele falou, tem algo no seu olho e você está perdendo a visão muito rápido. Isso pode ser ocasionado por um descolamento de retina. E aí eu vejo a mão de Deus, pastor, tão tremendo que no último exame eu fiz 6 exames. Aliás, eu fiz 6 exames. No 6º, ele olhou e falou assim, olha, a gente vai fazer um 7º, só para confirmar, porque eu vou te operar o seu olho. Com certeza é descolamento de retina. E esse doutor que estava cuidando do meu olho, naquela semana que era para eu fazer o outro exame para ele me operar, aconteceu algo no Rio de Janeiro, ele teve que ir muito rápido, então trocou de oftalmo assim, sem que eu imaginasse. Quando eu fui procurar, ele não estava, tinha um outro no lugar, e ele falou assim, não, eu vou te pedir um exame crucial, que vai mostrar o que está acontecendo. Eu quero uma ressonância magnética. E nesse meio tempo, tem algo muito importante que vale a pena lembrar. Vamos tirar uma foto. Ao vivo é assim mesmo, viu, pessoal? Que vale a pena ressaltar que já estava todo mundo sofrendo. Assim, preocupado. Sim. Como que eu estava perdendo a visão tão rápido? O ministério na qual fazia parte, hoje não faço mais, mas eu tive muito apoio. Na empresa, eu não queria alarmar, porque todo dia eu chegava com um sorriso e motivar também todo mundo que estava trabalhando comigo. A gente não podia chegar lá desmontada e simplesmente tinha muita brincadeira, né? Eu esqueci, chefe, que você tá cega, dá uma olhada pra mim aí, tal coisa. Então tinha isso. E a gente costumava levar assim na brincadeira. Aí o doutor pediu uma ressonância magnética e eu fui fazer. E eu agradeço muito o apoio da minha equipe, porque no meio do serviço, quantas vezes deixei sozinhos eles para ir fazer exame, e eles trabalhou feito gente grande. Você vai falar assim, mas não era gente grande, era, mas dava um trabalho danado. Mas eles, nessa época foi tudo Deus ali, porque eles me apoiaram, independente de religião. É isso que eu quero que fique claro, pastor. Como é bom a gente saber respeitar e amar as pessoas, independente de religião. Até mesmo porque cada um tem uma história de vida. Exatamente. Né? E eu tive a oportunidade de conhecer histórias de pessoas que andou comigo. Sim. E que até hoje eu tenho contato, e que se me assistir por acaso, eu mando um beijo grande no coração de vocês, que vocês marcaram minha vida, marcaram minha história,
E me emociona falar, porque tinha pessoas que tinha 3 meses que estavam comigo, 2 meses que estavam comigo e chorando muito, sofrendo muito com a minha situação. E isso é porque eu não estava assim, derrubada, acabada, eu estava de cabeça erguida, porque eu não imaginava o que estava acontecendo de verdade. Para mim era só o meu olho que eu estava perdendo a visão. Na ressonância magnética, pastor, eu me lembro que eu cheguei no consultório médico, não chamei ninguém da minha família, todo mundo estava disposto a andar comigo por conta disso. Ia direto para o trabalho e do trabalho, no meio do trabalho, pedi dispensa, falei, estou saindo, eu preciso ir levar um resultado de um exame para o meu médico. E fui lá para Tucuruvi, sozinha, entre aspas, que eu sei que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estava comigo. Daí eu entreguei o exame para o médico, chegou lá, tal, a ressonância com o resultado nas mãos. O primeiro médico pegou e entrou para a sala, e ele não era assim, ele entrava e ele já me chamava. Ele entrou e, você espera um minuto? Daí ele voltou de novo, você espera mais um minuto? Eu já estranhei. Eu tinha levado o resultado no CD. Ele falou, como está no CD, eu preferia que você voltasse lá onde você fez o exame e pedisse impresso. Que eu estou pedindo ajuda de um especialista amigo meu. Eu já fiquei, Senhor, o que houve? O que aconteceu? Deu uma preocupada, mas mesmo assim, falei, não deve ser nada grave. Mas o brasileiro, o bom brasileiro é curioso, vai direto no senhor Google, né? Eu cheguei em casa, coloquei o CD, fiquei olhando as imagens, meu filho junto comigo, mas até então preocupado com as vistas, com a visão. E por que o meu filho marca muito, pastor, no meu testemunho? Porque nessa época eu não tinha falado de suspeita nenhuma e nada, somente a visão. E um dia me chamou muita atenção, ele chegou na cozinha, eu estava lavando louça e ele olhou para mim e disse, mãe, quando que você vai voltar no seu oftalmo? Eu disse, filho, eu não sei. Eu vou ligar e vou remarcar. Ele falou, não, mãe, é porque essa semana veio uma equipe na minha escola. Ele deve estar preocupado com alguma coisa. Ele só tinha 11 anos. E daí ele falou, não, mãe, é porque eles falaram que a minha visão é perfeita. Meus 2 olhos são perfeitos, mãe. Eu disse, sim, filho, mas o que tem? Ele falou, é que você está perdendo uma. E eu quero que a senhora peça para o seu médico fazer uma cirurgia em nós 2. Uma para tirar o meu olho, para dar para você. Desculpa que eu não consigo lembrar sem emocionar. E a outra, pode deixar eu sem um olho, porque eu enxergo muito bem só de um olho. Meu Deus. Aí, pastor, eu já estava numa fase bem complicada da minha vida, um pouco desiludida no sentido ser humano mesmo, sabe quando a casa tá caindo, tá desabando. E eu achava que não tinha muita importância eu ficar nesse mundo. Mas, obrigada. Mas quando eu ouvi isso do meu filho, veio a realidade. Você precisa ficar bem por ele. Por ele, né? Você precisa lutar por ele. Como isso nos dá força. Nossa. Como isso nos dá força. Foi tremendo. E quando eu voltei com o segundo resultado lá no oftalmo, esse dia sozinha também, que eu entrei na sala, era um doutor já, cabelos grisalhos, de idade. Ele segurou minhas 2 mãos, olhou nos meus olhos e me disse, filha, você sabe o que você tem? Eu disse, não, doutor, eu tô achando que é um descolamento de retina, mas não sei. Ele disse, corra com muita pressa, corra depressa, porque o que você tem é um tumor que está alojado do seu lado direito do cérebro. Por isso, você não está conseguindo enxergar mais o seu olho direito. E eu só escutando, e ele disse, não tem
tratamento, não dá para fazer uma quimio, uma radioterapia, não tem como. E a única esperança é você operar. Pode fazer uma cirurgia, mas também não te dou garantia de vida. Meu Deus. Você não tem garantia de que vai sair bem. Nesse dia você estava sozinha? Esse dia eu estava sozinha. Imagina receber uma notícia dessas, sozinha, sem amparo. Mas vamos lá, segue. Aí, pastor, como o pastor falou, eu saí dali, eu não conseguia atravessar a rua sozinha, do outro lado para pegar o ônibus. Tava uma moça passando e eu pedi: moça, por favor, eu estou com um problema na visão, me ajude a atravessar a rua até chegar no ponto. E ela veio, me ajudou, eu entrei no ônibus e vim para casa, mas a minha tristeza era grande de como eu ia dar essa notícia para minha família. A gente não tem dinheiro, a gente não tem posses, mas a gente tem muito amor, muita união. Aleluia. E eu sabia que eu ia fazê-lo sofrer, principalmente a minha mãezinha. Minha mãe, que é uma mulher de muita fé, que sempre esteve do nosso lado. Mas essa notícia abala qualquer mãe. E o meu filho, como que eu ia falar para ele? Eu me lembro, pastor, que quando eu falei com meu irmão, primeiro, o pastor Josué, a esposa dele falou que ele não dormiu a noite toda. Para mim, ele não passou nenhum desespero. Ele falou: filha, é a cirurgia que tem que fazer? Vamos fazer, não vai ser nada demais, você vai sair dessa. Mas ela falou que ele não dormiu a noite toda. E fui passando para os demais, para minha mãe. E o mais difícil foi quando eu fui passar para o meu filho. Ele olhou para mim e falou: mãe, você vai ficar carequinha? Meu Deus. Ele me abraçou na cintura e chorou muito. E eu falava: filho, não precisa ficar assim. Um monte de gente fica carequinha, filha, não tem problema. O cabelo da mãe nasce de novo, vai voltar de novo. E ele, abraçado, ele chorava. E eu disse: se é a única coisa que resta fazer, uma cirurgia para tentar reverter, eu vou fazer. Graças a Deus o Senhor preparou tudo, pastor. Preparou um hospital bom, um especialista, o melhor. Eu fui parar ali no Hospital Santana, Dr. Albert, muito bom, um neurocirurgião maravilhoso. Só que nesse meio, né, aí você ainda tem que enfrentar dentro da igreja, os amigos de Jó. Sim. Veio, ele faz, ele ele abre, veio tudo. Você orou por tantos foram curados. Aí você tem que enfrentar essas. Deve ter botado o olho em alguma coisa errada aí, deve estar pagando pelo pecado que cometeu. E como eu disse pro pastor, eu acho até interessante o pastor César às vezes enfatizar, a gente veio realmente de uma igreja que a gente não podia ter televisão, que a gente não podia... então eu não tinha muito conhecimento das coisas e era bem religiosa. Então, no fundo, eu acreditava que Deus estava me punindo por alguma coisa. Porque um discurso repetido durante muito tempo, ele se torna uma maligna verdade nas nossas vidas. Verdade. E esse é um cuidado que a gente tem que tomar. Porque não conhecia a Bíblia como ela é, nem tinha Deus como pai. Me apresentaram um Deus carrasco. Para você ter uma ideia, uma vez eu estava com uma dor de dente quando eu era mocinha. E chegaram uma equipe desse pessoal assim e disse que era a mão de Deus pesando sobre mim. Meu Deus. Que Deus estava me castigando por algo. Então eu fui crescendo com isso. Isso vai calejando dentro da gente. Exatamente, você vai acaba verdades dentro criando de nós. verdades. E o pai que me apresentaram como Deus era um pai carrasco, que te punia por tudo. E eu acabei, não que eu estivesse, eu sei que eu sou pecadora, mas eu falei, ou alguma coisa que eu fiz e não lembro pra alguém, ou tem alguma coisa de errado pra eu estar passando por isso, tem. E tá bom, seja o que Deus quiser. Então, pra resumir,
chegou o dia da cirurgia e eu me lembro que o meu pastor, que está aqui, me deu um intimato, falou para mim: nunca mais você vai para lugar nenhum sozinha, nunca mais você vai para nenhuma consulta sozinha, você tem pessoas. Você não Mas está sozinho. Exatamente, a culpa não era de nenhum de vocês, era a minha vida corrida, era do trabalho para médico, médico para trabalho. Não, a empresa também não me obrigava a estar lá, mas o meu senso de responsabilidade era maior. Eu queria estar ali com o meu povo, eu não queria deixar o meu pessoal sozinho. E a minha chefe falava assim: Zê, você não está mais se sentindo bem, filha? Para. A gente dá um jeito aqui, mas vai cuidar da sua saúde, porque não volta. E é uma verdade. E aí eu conheci o Dr. Albert e foi muito de Deus, porque na primeira vez que ele me examinou, quando eu fui passar com ele de novo, a minha empresa já tinha trocado de plano de saúde, ele não atendia o plano que eu estava. Eu falei: meu Deus, um cirurgião, o melhor cirurgião que eu fui recomendada, e Senhor, e agora? A empresa trocou de novo e eu fui parar na mão dele de novo, para a glória de Deus. Glória a Deus. Resumindo, em novembro de 2016, no dia 28 de novembro, foi o dia da minha cirurgia. O interessante, pastor, que um dia antes eles pediram para eu ir buscar na clínica o que eu ia precisar para essa cirurgia. Até aí eu estava um pouco calma. Eu quero te mostrar aqui. Quando eu peguei esse papel, me deu outro tremor. Porque, como o pastor pode ver aí, é muita coisa. Eu olhei e falei: Deus, tudo isso é pra minha cabeça? Tudo isso? Vou mostrar na câmera, queridos, para você ter ideia. Mas eu trabalho, missionário Zenade, há cerca de 17 anos com 12 metalúrgica. parafusos. E essa lista de material, geralmente a gente passa para comprar no depósito de material, de ferragem, parafuso, disco de corte, essas coisas, né? E quando nós nos deparamos com essa lista, queridos, eu vou mencionar aqui alguns nomes que ela marcou aqui, rapidamente, ó. Materiais, né? Aqui, ó, microcirurgia para tumores. Aí tá assim, materiais: um trepano, um craniotomo, um drill com broca cortante, um drill com broca diamantada, 3 placas, 12 parafusos, uma prótese Duramater, né? E aí vai embora. Cola biológica, aspirador e mais algumas outras coisas aqui com termos técnicos. Então é uma lista da pesada, né? Me assustou, pastor. Você tem ideia disso? Eu falei: meu Deus, onde vai esses 12 parafusos? Hoje eu brinco, hoje eu falo: ó, não posso bater a cabeça, não posso correr muito. Meus primos zoam comigo e falam: cuidado para passar na porta do banco, Sim. porque você tem 2 placas de ferro aí dentro. Não vai apitar e o segurança vai te parar. Exatamente, e isso tudo, aí eu vi a seriedade do assunto. Só que como uma boa religiosa, a religiosidade impregnada na pele, eu fui para aquele hospital dizendo: pronto, pai, tô pronta, pode me levar. Eu amo meu filho, eu amo minha família, mas eu sei que meu filho vai ficar em boas mãos. Assim como minha mãe me criou, uma mulher de Deus, ela vai criar meu filho. A pior meio que dor... nessa hora, né, a pessoa tem aquele senso de ir colocando as coisas em ordem, colocando Sim. a casa em ordem, né, já na Foi expectativa de não voltar mais. exatamente. Eu pedi muito para minha cunhada ficar com meu filho, cuidar do meu filho. Nessa noite eu pedi que ele nem dormisse na minha casa comigo, porque aquele sentimento de despedida, de que eu vou, mas eu tenho quase certeza que eu não volto. Ainda brinquei com meu irmão e disse: olha, podia cortar qualquer lugar em mim, meu pé, meu braço, mas a cabeça, cara, foi um lugar que Deus fez com tanto carinho, aprimorou com suas próprias mãos. Como que o homem vai mexer aqui? Muito sério. Então tudo aquilo mexeu comigo. Aí fomos, minha mãe o tempo todo chorando dentro do carro e eu tentando passar que eu estava calma, que eu estava tranquila, mas a pior dor era saber que eu estava deixando meu filho. Coração muito entristecido. Mas nisso já tinha uma igreja inteira orando ao meu favor.
a empresa toda onde eu trabalhava, todos na sua fé, na sua religião, pedindo a Deus pela minha vida. Todos estavam acompanhando a situação. E cheguei no hospital, eu estava até passando um ar de tranquilidade. Mas na hora que eu ouvi, pastor, aquele Zenaide, eu disse: oi. Meu Deus. É você? Eu disse: é. Ele disse: é chegada a hora, vamos para a sala de cirurgia? Que eu deitei na maca, aí sim eu comecei: o senhor é meu pastor, nada me faltará, ele tá me fazendo isso. Meu Deus. Foi sério. Pastor, foi muito sério. E eu comecei. E aí eu imagino minha mãe e minha cunhada que ficaram ali na sala de espera, também uma intercessão tremenda. E a minha mãe conta que eu fiquei na mesa de cirurgia por 5 horas. É muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Se para você que estava desacordada, foi muito tempo. Imagine para nós esperando respostas, notícias. Sim, parece todo uma mundo eternidade. aflito, eu imagino. E a minha mãe falou que mesmo depois de 5 horas ela viu o doutor saindo da sala, mas ela não viu eu sair. Ela viu as enfermeiras saindo, mas não viu eu sair. Aí começou um desespero nela. Aconteceu alguma coisa aconteceu. Ela chamou a enfermeira e perguntou: entrou uma mocinha aí e tal, e todo mundo que entrou nos outros setores já saiu, ela não. Calma, o que a enfermeira responde para minha mãe, para uma mãe que está desesperada: calma, senhora, o doutor está arrumando as papeladas. Nossa. Foi assim para minha mãe um baque. Falou: pronto, minha filha morreu. Minha filha morreu e eles não querem me contar. Aí, graças a Deus, ela falou que o enfermeiro veio saindo, carregando a maca onde eu estava, para levar para UTI. Mas ela falou: filha, quando você passou por mim, não tinha uma gota de sangue no seu rosto. Muitas gases envolvidas em sangue. Toda aquela cama na parte da sua cabeça estava envolvida em sangue. Mas, para a glória de Deus, ele não deixa os seus aflitos, né? Ela falou que me chamou. A pessoa com a cabeça toda mexida, sem uma gota de sangue no rosto, responder. E eu lembro que eu fiz e ela falou: nós estamos aqui. E nisso eu fui encaminhada, eles liberaram elas, que não podia mais ficar, não podia à noite. E aí que vem a parte forte que mexe comigo, que mexe muito comigo. Porque, como eu disse pro pastor, eu tinha uma certeza que eu estava prontinha para Deus me levar. Sim. Daí o médico foi, conversou com a minha mãe, correu tudo bem. Mas também tinha uma outra confiança. Eu falei: tô na mão do melhor doutor, ele é o melhor. Ele é o melhor, não é desmerecendo, mas o doutor fez o que estava possível ele fazer. Ele me operou, costurou minha cabeça, fechou e foi embora. Ficou uma outra equipe para me observar naquela noite. E passando algumas horas, eu não trouxe porque é muito documento, está com o meu advogado. Eu pedi o histórico lá no hospital. No meu histórico tá: quando deu 1h da manhã, eu comecei a convulsionar. Caiu 3 gotas de sangue no meu cérebro, que o doutor fez questão de me falar depois. Ele falou: foi 3 gotas de sangue que caíram no seu cérebro. Tiveram que pegar, sair correndo comigo novamente e fazer uma coisa que também me levaria à morte, que era abrir um acesso na minha cabeça. Meu Deus. Depois de já ter fechado. Só que naquele momento, pastor, Deus estava tendo um encontro comigo, estava trabalhando comigo e ninguém estava entendendo nada. Eles não iam entender mesmo, nem eu entenderia. Porque a mulher que estava ali pronta para ir encontrar o pai, não era filha, era bastarda. Meu Deus. Não tinha comportamento de filha. Deus sempre me amou. Deus sempre me considerou filha, eu que não a via como pai. Ele sempre me tratou como filha. Mas eu sempre via, até porque tem aquela coisa da gente comparar Deus com o pai da terra. Meu pai foi muito severo, muito. Então eu via... É a referência que nós temos. Né? Exatamente, eu via Deus também dessa forma. Uma dor na perna já era Deus me punindo. E
O senhor tem uma ideia, eu fiquei quase 12 horas convulsionando. Não voltava. No meu relatório descreve, 1 da manhã convulsionando. 10 para as 2 voltou. 2 horas convulsionando. Foi uma convulsão que não parava. Mas nesse meio da convulsão ninguém entendia nada. Só que a minha parte está aí. Para mim eu estava apenas dormindo. E eu acordei, acredite você ou não, para mim é real, muito real, não foi uma miragem, não foi algo da minha cabeça, eu vi. Eu acordei, tanto que eu me lembro perfeitamente de ver vários fios pendurados assim do lado da minha cabeça, porque tinha um acesso aqui, tinha um abscesso aqui no meu pescoço, passando sangue, que eu tinha perdido muito. E eu via uma janela do lado da minha cama. Nesta janela eu via um ser, todo de branco, mas ele não se mexia. E eu falava, esse médico me observa o tempo todo. Por que que esse médico não se mexe? Por que que esse médico não sai daí? Eu não conseguia ver o seu rosto. Eu via sempre do ombro abaixo, pastor. E via um detalhe que me chamou muita atenção. Eu falei, mas um médico? Tudo isso eu ali convulsionando e vendo. Um médico que fica o tempo todo com os braços abertos. Ele ficava o tempo todo com os braços abertos. Aleluia. E a orla da manga do vestido dele vinha aqui embaixo. Não era asa, não era um anjo. Era um homem, mas a manga dos seus vestidos era comprida. E os seus vestidos arrastavam até embaixo no chão. E eu olhando para ele o tempo todo, eu falei, ele não se mexe, ele não sai do lugar. Eu vou pedir água para ele, porque eu estou com sede. Eu virei para ele e disse, moço, doutor, eu estou com sede, você pode pegar água para mim? Ele foi em direção ao bebedouro, caminhando devagar, e me trouxe um copo com água. Quando ele me trouxe um copo descartável, me lembro perfeitamente, eu fecho o olho e eu vejo nitidamente que ele estendeu a mão, me deu o copo, eu peguei o copo. Naquela hora a água sumiu na minha mão, pastor, sumiu com o copo e tudo. E naquele momento, eu tenho noção que eu voltei da convulsão. Parei de convulsionar. E quando eu parei de convulsionar, que eu voltei, foi tão real que dali poucos minutos minha mãe entrou no quarto. Que já estava na hora da visita. Era meio-dia e eu comecei a convulsionar 1h da manhã. Então ela disse que quando ela chegou lá, o médico falou, olha, tem meia hora, menos de meia hora que a sua filha, a gente ia dar entrada de óbito nela. Ia registrar o óbito dela, porque ela não voltava, mãe. Ela estava morrendo. Mas ele estava lá. E nesse meio ele me deu uma única fala que eu não esqueço até hoje. Que eu pensava, eu preciso, eu vou porque eu tô pronta, eu vou porque eu tô... E aí ele falou pra mim, eu te amo tanto, tanto, que aonde você vai passar a sua eternidade, com tanta coisa, com essa visão errada, distorcida que você tem de mim, tem muita coisa pra consertar. Eu te amo tanto que eu tô te dando uma nova chance. Volta. Volta e vai consertar o que tá errado. Glória a Deus, porque Deus é aquele que te mata, Ele pode tanto levar para o céu ou lançar sua alma no inferno. Verdade. Quando minha mãe entrou na sala, as sequelas ficaram, que eram realmente para saber o que eu tinha passado. Eu tentando falar com ela, aí que eu percebi que eu não tinha a voz direita mais, não conseguia falar. O pastor presenciou isso, essa cena. Estava com a boca torta para o lado, estava com esse braço direito, esse lado meu todo paralisou naquela madrugada. E as palavras não saíam direito, dificuldade para as pessoas entenderem o que eu estava falando. E a minha mãe entrou e a primeira coisa que eu falei para ela foi: mãe, por que esse homem não sai dali, dessa janela? E ela olhou em direção e ela disse: filha, ali é uma parede, não tem janela.
E eu lembro que eu me estremeci e falei, tem, mãe, tem uma janela. Ele tá nesse momento, do mesmo jeito, de braços abertos, olhando para nós. Ele passou a noite aí. Agora, como que eu posso duvidar de um amor desse, pastor? Dispensar alguém sobrenatural, divino, para olhar uma pessoa como eu uma noite toda. E foi ele me dizendo, filha, eu não te amo pelo que você pode me oferecer. Eu te amei antes de você nascer. Já cuidou de mim. E eu achava que não. Se eu jejuasse 3 dias, ele ia me amar mais, porque eu estava jejuando. Foi isso que eu aprendi. Eu achava que era assim. Que se eu cantasse 3 hinos, 3 dias, ele ia me amar mais, porque eu cantei 3 hinos. E não era assim. Nada que eu faça ia fazer com que ele me amasse mais, porque ele já me ama o suficiente. Eu que precisava entender esse amor dele como pai. Aleluia. Aleluia, para a glória de Deus. Já passamos 5 minutos do nosso horário. Para a glória de Deus, eu saí dali de cadeira de rodas, o pastor lembra, né? Não é uma história da carrochinha, você que está me ouvindo. Então, já era praticamente dezembro, já no meado de dezembro, eu saí daquele hospital numa cadeira de rodas e meu filho estava lá fora, me esperando. Quando ele me viu, ele disse, mãe, o que foi? Operaram sua cabeça, não foi suas pernas, porque você está numa cadeira de rodas. Ele não entendia. Devido à situação que eu passei naquela madrugada, eu não conseguia me locomover sozinha. Eu não conseguia falar direito, com muita dificuldade, abraçá-lo, beijá-lo. E chegando em casa, vem outro desespero, que é a recuperação. Verdade. E tinha uma frase, pastor, que eu falava muito, que Deus começou a me corrigir por ali. E eu não vou dizer para você, em nenhum momento Deus estava me castigando. Em nenhum momento Deus estava provando ao contrário. Eu te amo tanto, 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 que eu te livrei da morte por conta desse amor. Eu não vou te levar agora. Limpa o retrovisor aí, limpa o que tá sujo, arruma o que tá errado e vamos pra frente. E eu falava muito, eu não preciso de nada nem de ninguém, para isso eu tenho saúde. De repente eu me vi, alguém trocando minhas fraldas, alguém penteando um pouco de cabelo que tinha ficado, alguém me dando banho, e o Senhor dizendo pra mim, filha, se preocupa, não é eu pesando a mão, é só eu te ensinando, todos nós precisamos uns dos outros. Todos nós. E é nesse momento que a gente entende, né, a diferença entre o que é essencial e o que é necessário. Verdade. E às vezes a gente não valoriza. E eu sou muito grata às pessoas que, não só vocês da família, mas pessoas que não tinham meu sangue, que não era da família, Luana, se dispôs a ficar no hospital comigo, ajudar minha mãe naquele tempo de ficar ali no hospital. Depois eu voltei do hospital, ela foi para casa, ela me dava banho, ela me ajudava, ela trocava o curativo da minha cabeça e as pessoas começaram a chamar ela de minha filha. Mas isso tudo é pessoas que Deus coloca no seu caminho para te ajudar no momento que você olha assim e fala, acabou. E como sempre, quem está do meu lado, eu acordava, eu olhava para os lados e batia um desespero. Eu não estou conseguindo andar, eu não estou conseguindo me mexer. Meu filho vinha pegar na minha mão e me levava no quintal e dizia, vamos mãe, vamos, levanta, dá uma volta. Você precisa voltar a andar. Mãe, você vai ficar boa, você vai ficar bem. E aí eu... Minha mãe, quando via isso, vocês conhecem minha mãe, né? Você conhece bem sua sogra? Tá chorando por quê? Porque eu não queria ter ficado pra dar trabalho pra ninguém. Vai agradecer a Deus que você tá viva. Desse jeito. É assim mesmo. Vai agradecer a Deus que você tá viva. Que história é essa de ficar agora se lamentando, chorando porque eu não queria dar trabalho?
Tudo isso era Deus tratando a pessoa que tinha aqui dentro, por amor. E a gente costuma, como eu falei anteontem na pregação, né, pastor? Tem o justiceiro, e eu cresci ouvindo isso. Ah, Deus é amor, mas Ele também é justiça. Mas quem fala isso é o justiceiro, porque realmente você está falando que Deus faz justiça em algumas coisas. Não, Ele é sempre amor e justiça. Ele nunca separa o amor da justiça dele. E resumindo, menos de um mês, o Senhor já tinha me restaurado. Não fiquei todo esse tempo na cadeira de rodas. Graças a Deus, com um mês eu já tinha voltado para a igreja. Eu não via a hora de chegar na igreja. Com a autoestima lá embaixo. Porque mulher sabe como é, né, pastor? Verdade. Sem o meu cabelo, sem partes do meu cabelo. Eu estava muito... Para o pastor ter uma ideia também, aqui tem a minha alta. Para quem aqui tem a parte onde está falando, só essa parte aqui. Diz assim, queridos, ó, o diagnóstico, né? Principal, né? O diagnóstico principal foi processo expansivo intracraniano, secundário, crises convulsivas e AVC hemorrágico cerebelar. Ela teve um AVC, por isso que você não movimentava o seu lado direito. Eu não sabia, pastor, então eu ficava naquele desespero. Até que eu entrei na sala do médico e ele me deu esse... Com 15 dias depois, pós-operatório, eu fui lá e ele me olhou de cima e embaixo e me olhou de novo. E falou pra mim, Zenaide, eu falei, oi doutor. Ele falou, você tá andando? Você entrou aqui andando? Eu falei, entrei, doutor. Ele falou, porque você teve um AVC hemorrágico. E aqui conta que, pelo que visto, não era para você ter voltado mais a andar, a falar. Foi muito grave, Zenaide. Eu falei, foi isso, doutor? Eu falei, eu tô sentindo muita dor do meu lado direito todinho, todos os meus membros. Daí ele falou, foi da forma como foi contraído, ficou muitas horas contraído. E para voltar ao normal você ainda vai sentir muito, mas eu não acreditei que você entrou aqui andando. Então isso é o que nosso Deus faz. Aleluia. Para a glória dele, eu entendi, ele vem restaurando. Agora eu agradeço muito a Deus porque estou estudando a palavra dele, estou estudando a Bíblia, conhecendo mais a verdade de Cristo, conhecendo que meu Deus não é um Batman, um justiceiro, que ele é amor e justiça junto, mas a justiça dele é em amor. Estou conhecendo agora realmente quais são os caminhos, amar as pessoas de verdade, sem taxar elas porque usa calça, porque usa saia, porque usa brinco, porque amar elas como Jesus ama. Se ele não condena, quem sou eu para condenar? Por que eu condeno? Então todas essas coisas ele precisava limpar de mim. Pedidos de perdão, perdoar pessoas, perdoar coisas que tinham acontecido comigo, que eu não me perdoava. Tudo isso precisava ser feito. Então não dá pra gente ser filhos pela metade. Sim, aproveitando que você falou sobre filiação, né? Eu queria que você resumisse, nosso tempo já foi, mas só fala pra gente um pouco a respeito dessa descoberta, né, de filiação e o que você fez a partir daí, porque você teve uma nova chance, uma nova oportunidade. Né? Então o que você fez com tudo isso, como é que foi essa trajetória e como está sendo hoje? Então, né, pastor, depois eu tive a oportunidade de, como eu disse, conhecer mais, estudar mais, e eu glorifico a Deus pela... Hoje eu faço parte da Genuína, já, como eu disse, já fui da Assembleia, mas ainda temos um vínculo grande com a Quadrangular, e graças a Deus lá eu fiz amizades, eu fiz círculos de amizade com pessoas. A Lu foi pro Sul, pro Rio Grande do Sul, estudou 3 anos lá como missionária e trouxe de lá uma bagagem maravilhosa, que foi assim crucial para eu me encontrar como filha. Aleluia. Foi um encontro com a minha identidade. E graças a Deus o que ela aprendeu lá, ela não deixou lá, ela trouxe. Então, louvo a Deus pela minha família, uma família de pastores, de missionários, de diáconos. E nesse encontro foi muito importante. A primeira coisa que Deus me fez foi libertar da religiosidade. Por isso ontem eu estava assim,
boquiaberta com a pregação do pastor César, sempre Deus usa ele, mas nesse sentido, coisas que eu não tinha que hoje eu tenho. E não fui eu que criei em mim, foi o próprio Deus, foi o próprio Espírito Santo que foi dizendo, isso aqui serve, filho, isso aqui não serve mais. Isso aqui você não precisa usar mais, não cabe mais em você. E a Genuína, assim, é crucial na minha vida para estudar a palavra de Deus, para descobrir a palavra de Deus, mas mais do que isso, é a gente aprender que não se leva placa de igreja nas costas, esse negócio de conte o testemunho, mas aonde foi que aconteceu esse testemunho? Foi na igreja tal. Então, tá vendo, irmãos? É aqui que acontece. Está aqui. É aqui que acontece. Não, nada disso. E eu não tenho vergonha de contar o meu testemunho. Começou quando eu sento no trem, se eu vou em algum lugar, eu não fico jogando conversa fora. Já falo, ó, tá vendo isso aqui? Quem tá falando aqui é um milagre de Deus. Você acredita que Deus pode fazer alguma coisa? Na viagem para Bahia, eu sei que tem pessoas que estavam esperando do meu Face o meu testemunho. E esse testemunho vai rodar mundo. Porque assim é para a glória do nome de Deus. Para a glória de Deus. Resumindo, terminando, fizemos uma outra ressonância para a glória de Deus. A ressonância magnética, essa daí foi tremenda. Minha mãe estava comigo e o médico falou, precisa, Zenaide, fazer uma outra ressonância para ver como é que encontra a sua cabeça depois da cirurgia. Eu disse, ok. Quando a gente levou o resultado, ele olhou e falou, olha, faz o seguinte, vai para casa que eu preciso examinar isso aqui com a minha equipe médica. Você já ficou preocupada? Demais! Porque além da ressonância, ele ficou com outros exames que era para saber se é benigno ou maligno, como que chama? Biópsia. Ele não me deu o resultado da biópsia e nem dessa ressonância. Eu falei, Deus, e agora? Era maligno ou benigno? Jesus, o que ele viu que ele não quis falar? Aí ele falou, depois que eu tiver certo, examinado com a minha equipe, eu peço para minha secretária te ligar. E assim foi. Ele me ligou depois de um mês, pastor. Pensa, sofrendo um mês esperando. E ele já estava com tudo na mão. Chamou e eu fui de novo com a minha mãe lá. Chegou lá e ele falou assim, olha, eu examinei, eu com a minha equipe. Aí ele me deu primeiro a notícia boa. Fica tranquila. Não era maligno. Não tem raiz cancerígena. Não vai sair em outro lugar. Em outras palavras, ele estava falando, não vai sair. E pode ficar tranquilo que eu consegui remover todo. Não vai precisar abrir de novo, mexer de novo para remover de novo. Só que não vai dar para vocês verem. Ele arrancou todo esse nervo aqui do meu lado direito, porque estava todo tomado pela doença. Então aqui eu não tenho esse nervo aqui. E também não tenho a visão do olho direito. Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, pegou a ressonância e circulou. Você está vendo aqui onde eu estou circulando? Foi onde eu fiz a cirurgia. Aqui foi onde eu retirei todo o tumor. Então não tem nada. E eu tenho certeza porque foi eu que tirei. Só que tem uma coisa estranha. Eu falei, o que foi, doutor? O que foi? Ele pegou e falou para mim, tem uma luz enorme no lugar do tumor. E eu chamei minha equipe porque eu queria saber o que era isso. Mas, enfim, acho que não é nada não. Talvez foi alguma coisa, porque fica difícil para eles acreditar no sobrenatural. Na hora que ele falou isso, eu já olhei para minha mãe olhou para mim. Nós duas rimos, aquele sorriso de que Deus, o senhor não é gente não, né? Que o senhor andou fazendo aí. Glória a Deus por isso. Então, do meu lado direito tem uma luz enorme aqui dentro. A minha minoá está acesa. Glória a Deus. Para a glória de Deus. E hoje a gente está aí, firme na caminhada. Louvo a Deus pelas pessoas que me deram as mãos e por aquelas que estavam esperando que eu ia descer a sepultura. Eu só oro para que Deus te abra a mente, te ilumine como me iluminou. Que Ele não estava pesando a mão em mim. Ele disse que era para a glória do nome dEle. E eu estou aqui para a glória do nome dEle. Um beijo no coração de vocês. Compartilhe esse testemunho que é para a glória de Deus. Amém.
Obrigado, pastor, por essa oportunidade. Glória a Deus. Estamos chegando, queridos, ao final. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Faça o que a missionária disse, compartilhe, faça com que esse testemunho seja voz para outras pessoas, para que ele alcance outras pessoas também. Amém? Foi uma honra poder estar aqui. Obrigado, pastora Ju, por essa oportunidade. E até semana que vem, se Deus quiser, em uma nova série do Conte o Seu Testemunho, com novas experiências, com novas experiências com Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração, fique na paz do Senhor Jesus. Se Deus quiser, até semana que vem, em nome de Jesus. Tchau, tchau.